Existem lugares neste planeta que os mapas mostram, os satélites fotografam, mas os seres humanos não têm permissão de entrar. Alguns são proibidos por razões de segurança nacional. Outros escondem segredos científicos, religiosos ou históricos que governos e instituições preferem manter longe dos olhos do público. E outros simplesmente existem em um estado de mistério tão profundo que a proibição em si se torna parte da fascinação. Hoje você vai conhecer os 10 lugares mais proibidos do mundo. E o que cada um deles esconde é mais perturbador do que qualquer ficção científica. Número 10. Ilha Sentinel do Norte, Índia. A Ilha Sentinel do Norte fica no Oceano Índico, no arquipélago das Ilhas Andaman, e é tecnicamente território indiano. Mas o governo indiano não tem controle sobre ela. Ninguém tem. A ilha é habitada pelos sentineleses, uma das últimas tribos humanas que permanece completamente isolada do mundo moderno. Ninguém sabe exatamente quantas pessoas vivem lá. As estimativas variam entre 50 e 500 indivíduos. Ninguém sabe qual língua falam. Ninguém sabe nada sobre sua organização social, suas crenças ou sua história além do que pode ser observado de longe. O que se sabe é que qualquer embarcação que se aproxime da ilha é recebida com flechas. Em 2006, 2 pescadores que ancoraram ilegalmente perto da costa foram mortos. Em 2018, um missionário americano chamado John Allen Chau tentou entrar na ilha para evangelizar os habitantes. Não sobreviveu. O governo indiano proibiu qualquer aproximação à ilha em um raio de 3 milhas náuticas. A decisão foi tomada tanto para proteger os visitantes quanto para proteger os próprios sentineleses, que sem contato com o mundo exterior não têm imunidade a doenças comuns como a gripe, que poderia eliminar a tribo inteira. A Ilha Sentinel do Norte é o único lugar na Terra onde existe uma civilização humana completamente desconhecida. E ela prefere permanecer assim. Número 9. Área 51, Nevada, Estados Unidos. Nenhuma instalação militar no mundo gerou mais teorias da conspiração, mais filmes de ficção científica e mais curiosidade pública do que a Área 51. E, ironicamente, durante décadas, o governo americano nem confirmou sua existência. A base aérea de Groom Lake, nome oficial da instalação conhecida como Área 51, foi confirmada publicamente pela CIA apenas em 2013, através de documentos desclassificados. Fica no deserto de Nevada, cercada por centenas de quilômetros de espaço aéreo restrito e zonas de exclusão terrestre monitoradas por sensores, câmeras e patrulhas armadas 24 horas por dia. A explicação oficial para o sigilo extremo é perfeitamente mundana. A Área 51 é onde os Estados Unidos desenvolveram e testaram seus aviões militares mais secretos, incluindo o U-2, o SR-71 Blackbird e o F-117 Nighthawk. Tecnologia que, durante décadas, precisava permanecer completamente fora do alcance da inteligência soviética. O problema com a explicação oficial é que ela provavelmente é verdadeira e completa, o que não impede que o mistério persista. O espaço aéreo sobre a base ainda é restrito. A base ainda opera. E o que está sendo testado ali hoje permanece classificado. Em setembro de 2019, mais de 2 milhões de pessoas confirmaram presença em um evento do Facebook intitulado Storming Area 51, uma tentativa bem humorada de invadir a base em massa. O governo americano respondeu com avisos sérios sobre as consequências legais e a presença de força armada. Ninguém foi. Número 8. Bunker de continuidade do governo, Greenbrier, Virgínia Ocidental, por
75 anos, sob o luxuoso resort Greenbrier, em Virgínia Ocidental, existiu um bunker secreto do governo americano suficientemente grande para abrigar todo o Congresso dos Estados Unidos durante uma guerra nuclear. O projeto Greek Island, como foi denominado internamente, foi construído entre 1958 e 1961, com 112 mil pés quadrados de espaço subterrâneo, capacidade para 100 pessoas, geração própria de energia, suprimentos de água e alimentos para meses de isolamento, e uma câmara de transmissão de rádio, de onde o Congresso poderia, teoricamente, governar o país depois de um ataque nuclear. O bunker existiu em segredo perfeito por mais de 3 décadas. Apenas um grupo muito pequeno de funcionários do resort tinha acesso autorizado à área subterrânea. Os hóspedes do hotel, políticos executivos, celebridades, passavam fins de semana a metros de uma das instalações mais secretas do governo americano sem suspeitar de nada. O segredo terminou em 1992, quando o Washington Post publicou uma reportagem detalhada sobre a instalação. O governo americano desativou o bunker imediatamente após a publicação, uma instalação cujo valor estratégico dependia completamente do sigilo. Hoje, o bunker pode ser visitado em tours guiados. Mas a versão atual e ativa, porque o governo americano claramente mantém instalações equivalentes em outros locais, permanece completamente desconhecida do público. Número 7. Ilha de Poveglia, Itália. No norte da Laguna de Veneza, entre a cidade principal e o Lido, existe uma pequena ilha que o governo italiano mantém fechada ao público por razões que combinam história trágica, contaminação ambiental e um patrimônio psicológico que pesa sobre qualquer discussão sobre o lugar. Poveglia foi usada como estação de quarentena durante a epidemia de peste bubônica do século XIV. Estima-se que mais de 160 mil pessoas morreram na ilha durante os séculos, de uso como lazareto. Instalação de isolamento para doentes. Os corpos eram incinerados em massa. O solo da ilha contém uma proporção de cinzas humanas que, segundo análises, pode alcançar até 50% da composição total em algumas áreas. No século XX, a ilha abrigou um hospital psiquiátrico que funcionou até 1968. Relatos não verificados, mas amplamente circulados, descrevem experimentos não autorizados realizados por um médico da instituição nas décadas de 1930 e 1940. Hoje a ilha está abandonada. A vegetação tomou os edifícios. O governo italiano tentou leiloar os direitos de uso da ilha em 2014, mas as condições de conservação e os altos custos de restauração tornaram o projeto economicamente inviável para qualquer investidor. O acesso é tecnicamente proibido por questões de segurança estrutural dos edifícios abandonados. Mas a proibição tem um peso adicional que qualquer pessoa que conhece a história da ilha consegue entender sem explicação. Número 6. Cofre Global de Sementes de Svalbard, Noruega. O Cofre Global de Sementes de Svalbard não é proibido por razões militares, religiosas ou de mistério. É proibido por uma razão mais fundamental e mais perturbadora. É o Plano B da humanidade. Construído em 2008 em uma montanha do arquipélago de Svalbard, no Ártico norueguês, a aproximadamente 1.300 quilômetros do Polo Norte, o cofre abriga mais de 1,3 milhão de variedades de sementes de plantas cultivadas de todo o mundo, cada uma representando genes que poderiam ser extintos por guerras, desastres naturais ou mudanças climáticas. O cofre foi projetado para sobreviver a praticamente qualquer catástrofe concebível. Está esculpido em permafrost,
a 130 metros dentro de uma montanha de arenito, suficientemente elevado para resistir ao aumento do nível do mar, mesmo em cenários climáticos extremos, com paredes de concreto reforçado de 1 metro de espessura e múltiplos sistemas de segurança independentes. O acesso é restrito a representantes dos países e instituições que depositaram sementes, a pesquisadores autorizados e a funcionários da Fundação Svalbard. Nenhum turismo é permitido. A existência do cofre em si não é secreta. É um projeto público e documentado. O que é perturbador é o que sua existência implica, que os criadores do cofre consideraram seriamente a possibilidade de um futuro onde a diversidade agrícola que a humanidade desenvolveu em 10.000 anos de agricultura precisaria ser reconstruída a partir de zero. Número 5. Medjugorje, Rússia. A cidade fechada de Medjugorje, nos Montes Urais da Rússia, tem uma característica que a distingue de qualquer outro lugar nesta lista. O governo russo reconhece sua existência, mas nega sistematicamente qualquer informação sobre o que acontece lá. O que é conhecido publicamente é mínimo. Medjugorje é uma cidade fechada com aproximadamente 17.000 habitantes. 2 batalhões de tropas especiais estão permanentemente baseados lá. O acesso é restrito a moradores e pessoal autorizado. Qualquer fotografias do interior da cidade é proibida. A teoria mais amplamente aceita entre analistas militares ocidentais é que Medjugorje está associada ao Projeto Gora, uma rede de instalações subterrâneas na montanha Yamantal que foram construídas durante os anos finais da Guerra Fria e expandidas após a dissolução da União Soviética. A instalação seria grande o suficiente para abrigar dezenas de milhares de pessoas em caso de guerra nuclear. Quando questionado sobre Medjugorje e Yamantal por legisladores americanos nos anos 1990 e 2000, o governo russo deu respostas diferentes em ocasiões diferentes: mineração, armazenamento de reservas nacionais, instalação de pesquisa. A inconsistência das respostas aumentou, em vez de diminuir, a preocupação ocidental. Medjugorje continua fechada. A montanha Yamantal continua cercada de mistério. E o governo russo continua fornecendo respostas que não respondem nada. Número 4. Túmulo de Qin Shi Huang, China. O primeiro imperador da China unificada foi enterrado há mais de 2.200 anos em um complexo funerário nos arredores de Xi'an que, segundo os registros históricos, levou 38 anos para ser construído, com o trabalho de 700.000 pessoas. A câmara funerária central, onde o imperador está fisicamente sepultado, nunca foi aberta. Arqueólogos chineses encontraram e escavaram o exército de terracota, descoberto em 1970, partes extensas do complexo externo. Mas a câmara principal permanece inviolada, cercada de sensores e câmeras de monitoramento, com acesso completamente proibido. A razão oficial é a preservação. As tecnologias de escavação atuais poderiam danificar irreversivelmente os artefatos dentro da câmara. A ideia é esperar até que métodos mais avançados estejam disponíveis. Mas há um dado adicional que os textos históricos mencionam e que análises de solo modernas parcialmente confirmaram. O complexo funerário foi preenchido com mercúrio em estado líquido. Rios e oceanos de mercúrio, simulando a geografia do Império, como parte da decoração da tumba. Os níveis de mercúrio no solo acima da câmara são anormalmente elevados, o que sugere que a descrição histórica não era apenas lendária. O que está dentro da câmara do primeiro imperador da China é uma das perguntas arqueológicas não respondidas mais fascinantes do mundo.
e provavelmente permanecerá assim por pelo menos mais algumas décadas. Número 3. Câmara B do Templo Padmanabhaswamy, Índia. Em 2011, uma equipe de auditores abriu 5 das 6 câmaras subterrâneas do Templo Padmanabhaswamy, em Kerala, no sul da Índia. O que encontraram foi o maior tesouro já descoberto em um único local na história humana: estátuas de ouro sólido, diamantes, rubis, esmeraldas, moedas de ouro, colares e ornamentos acumulados ao longo de séculos de doações de reis e devotos. O valor total estimado do tesouro nas 5 câmaras abertas: mais de 22 bilhões de dólares. A sexta câmara, conhecida como Câmara B, permanece fechada. Não por ordem judicial, não por falta de tecnologia, mas por uma decisão baseada em crença religiosa. A câmara é selada por 2 serpentes em alto relevo e, segundo a tradição do templo, pode ser aberta apenas por um especialista em encantamentos de serpentes através de um ritual específico. Qualquer abertura por outros meios, acredita-se, traria consequências calamitosas. A Suprema Corte da Índia chegou a ordenar a abertura da Câmara como parte da auditoria de 2011, mas a ordem foi posteriormente revista após objeções religiosas. A Câmara permanece fechada. O que está dentro é desconhecido. Se o padrão das outras 5 câmaras se mantiver, pode conter um valor que ultrapassa qualquer estimativa já feita. Número 2. Instalação de pesquisa Pine Gap. Austrália. Pine Gap fica a 18 km de Alice Springs, no centro geográfico da Austrália. É operada conjuntamente pela CIA, pela NSA e pela Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos, com pessoal australiano em funções selecionadas. A instalação é cercada por uma zona de exclusão aérea permanente. Nenhum voo civil ou privado tem permissão de sobrevoá-la. A área ao redor da base é monitorada continuamente. O perímetro é vedado e patrulhado. O que Pine Gap faz é parcialmente documentado através de décadas de vazamentos e documentos desclassificados. É uma das principais instalações de interceptação de sinais de satélite no Hemisfério Sul, responsável por coletar comunicações e dados de inteligência de uma região que inclui partes da Ásia, do Oriente Médio e da Rússia. Durante conflitos como a Guerra do Golfo e operações no Afeganistão, Pine Gap foi usada para fornecer dados de localização que guiaram ataques de precisão. O que torna Pine Gap particularmente relevante é sua posição no debate australiano sobre soberania. A instalação opera em território australiano, mas o governo australiano tem acesso limitado às atividades que acontecem dentro dela. É, em muitos sentidos, território americano encravado no meio da Austrália. Número 1. Arquivos secretos do Vaticano. Nenhum lugar nesta lista combina acesso restrito, história extraordinária e potencial para revelações transformadoras de maneira tão densa quanto os arquivos secretos do Vaticano, renomeados em 2019 para Arquivo Apostólico do Vaticano, mas ainda universalmente conhecidos pelo nome anterior. O arquivo contém 85 quilômetros lineares de documentos, pergaminhos, cartas, registros, correspondências e documentos que cobrem mais de 12 séculos da história da Igreja Católica e, por extensão, de boa parte da história política e cultural do mundo ocidental. O acesso é restrito a pesquisadores credenciados, e mesmo eles têm acesso apenas a documentos datados até 1939. O material mais recente permanece completamente fechado. O que foi revelado por pesquisadores que obtiveram acesso é fascinante. As cartas de Henrique Weytal, pedindo a anulação de seu casamento com Catarina de Aragão, com a negativa papal que levou ao cisma anglicano.
as correspondências entre o Vaticano e líderes nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, ainda objeto de debate histórico intenso. Os registros dos processos da Inquisição, incluindo o de Galileu Galilei. O que permanece não acessível, os documentos dos últimos 80 anos, cobre um dos períodos mais tumultuados da história mundial. 2 guerras mundiais, o Holocausto, a Guerra Fria, o Concílio Vaticano II e décadas de história diplomática de uma instituição com presença em todos os países do planeta. A Igreja Católica é a organização com presença global contínua mais antiga da história humana. O que está guardado nesses 85 quilômetros de documentos que o mundo ainda não leu é, provavelmente, a coleção de informações não públicas mais significativa que existe. 10 lugares. 10 segredos. 10 razões pelas quais a proibição existe. E 10 razões pelas quais ela alimenta a imaginação humana de uma forma que o acesso livre nunca conseguiria. A verdade é que o segredo é uma das forças mais poderosas que existem. E enquanto esses lugares permanecerem fechados, continuarão sendo muito mais do que simples coordenadas num mapa. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo qual desses lugares você mais gostaria de visitar, se pudesse. Até o próximo vídeo.